De volta aqui na Web TV Undime Bahia, Ana Amélia, que vem de Ribeira do Pombal, semiárido Nordeste 2, é o território de identidade. Ela está coordenadora do Fórum Municipal de lá de Ribeira do Pombal e fala com muita propriedade com relação à expectativa que tem para essa COED e aquilo que aconteceu lá no seu município. Foram 2 momentos de conferência, uma que foi preparatória, uma outra que abrangeu um pouco mais as discussões e o que é mais importante, ela não é profissional de educação, vai se apresentar também, falar um pouco da profissão dela e como foi que ela assumiu essa responsabilidade de coordenar o Fórum Municipal de Educação de lá de Ribeira do Pombal. Então, eu estou muito feliz e satisfeita de estar oportunizando algumas falas de uma profissional da educação que não é professora, né? Eu sou nutricionista, trabalho no programa do PENAI, que é um programa de políticas públicas, né? Que é um programa nacional da alimentação escolar, e que barriga vazia, ela não tem pedagogia, né? Não tem um sustento, então a gente acredita muito em toda essa parte também orçamentária, que envolve todo esse custo da educação. E quando a gente pensa em custo da educação, a gente não pensa só em pedagogia, a gente não pensa só em projetos, a gente pensa também em um aluno estar dentro da escola, né? Que ele seja convidado também, a comida também convida, né? E para isso a gente tem que manter uma comida de qualidade e quantidade, e que a gente consiga também, além disso, tá abraçando esse aluno com um alto rendimento intelectual. Porque também a gente sabe que a comida ela abraça também esse sistema de intelectual de aprendizagem. E meu convite para participar, porque eu acredito muito nesses encontros de fóruns, porque cada um traz aqui a sua contribuição. A gente tem um misto, né, de sentimentos, de como a gente quer manter ou progredir com essa alimentação, ou com essa educação progressista. A alimentação fica dentro de mim, viu? O tempo todo. Mas essa educação progressista, de avanço na educação, e a gente sabe que a gente tem muitos passos, né, a dar. E um dos nossos mais... que a gente tomou mais afinco foi a questão também do orçamento. Como é que a gente paga a educação, né? Porque não adianta só um projeto bem elaborado, a gente precisa manter esse projeto com orçamento. Tudo envolve orçamento. Então a gente precisa conhecer também um pouquinho, não precisa ser um economista, né? Não precisa ser... A gente tem que discutir orçamento, a gente não consegue discutir, porque ninguém entende, ninguém consegue falar a respeito. Então a gente traz também essas pautas também, para que a gente possa pontuar a importância de conhecer como é que envolve, como é que a roda gira dentro da educação no Brasil. É preciso compreender a importância que tem a alimentação, o olhar da alimentação nesse aspecto pedagógico, você já trouxe com muita clareza. Os municípios precisam também arrecadar mais, fazer um pouco mais da sua lição de casa, porque muitos deles vivem apenas de CMS, lamentavelmente não existem grandes empresas, os que Sim. existem grandes empresas, nem todos têm royalties, enfim, são desafios dos mais diversos. Veja, você já começou dizendo que saco vazio não para em pé. A alimentação, inclusive, existe para dar um aporte pedagógico, porque sem essa alimentação é uma base de sustento. Perfeito. A palavra, o termo é esse. É uma base de sustento. E fora isso, a questão também de quando a gente pensa em educação de avanço, a gente pensa em PIB, né, que é o produto interno brasileiro, que a gente pautou muito nisso. Os 10% já não dá mais, os né? 10%, discutimos 10 anos atrás, mas não progrediu. Não alcançamos os 10%, né? E seria bom se a gente alcançasse. Inclusive, também não foi saiu do próprio Plano Nacional de Educação, Sim, né? E se a gente for sair um pouquinho da nossa esfera a nível nacional, se a gente for olhar para o mundo, que a gente é bom se espelhar também no progresso, né, dos vizinhos, né, do continente vizinho, e a gente percebe que lá são 18% do PIB, né? Então, quanto a educação é olhada com seriedade, como a gente consegue investir para poder todas as outras pautas elas serem eficazes, porque eu só vou conseguir uma educação sem violência, né, se eu conseguir dar um bipartido, né, de igualdade. Eu só vou conseguir uma educação sem preconceito se eu entender que o branco e o negro e o índio e o mulato tem todos os seus lugares, né, bem definidos. São parte de uma mesma sociedade. E inclusive de poder de compra e do bolso, né, isso também define, a gente sabe disso, a gente está no capitalismo, a gente sabe que isso define. Então, tudo que eu vou apontando nos 7 eixos que a gente discutiu, a gente volta para o orçamento, né? E a gente vê como é importante
importante a gente traça nosso Brasil ainda colônia, né, a nível de exploração, quanto a gente tem que discutir essas questões também socioambiental e sociocultural, e tudo gira em torno desse movimento de bolso, de orçamento, além também da questão do meio ambiente, que a gente está vendo que a gente está no caos. Como foi importante, como eu fiquei feliz, lá no município o pessoal sabe que eu levanto a bandeirinha verde, né, não só das folhas, que eu sou nutricionista, mas também a gente vai no campo e vê o quanto a gente, no caminho, quando tem tantas sacolas plásticas ainda, os lixões não aguentam mais, não suportam mais, e a gente sempre aponta que a educação é a lâmpada, né, mágica de que tudo isso a gente vai estar sanando com o sustento da educação. Então a gente tem muito avanço, ainda tem muito que avançar, a gente tem muito que construir. Então eu entendo que esse momento é muito oportuno, e claro que o governo, né, nosso atual governo, abriu essa janela, essa porta, esse telhado, para que a gente pudesse entrar e poder dar a nossa voz, poder levantar a nossa bandeira e botar o nosso sentimento para fora. Eu estou aqui para isso. Diferente do que aconteceu no ano passado, por exemplo, quando nós não tivemos as nossas discussões validadas no cenário nacional também, comprometendo naturalmente essa próxima etapa. Para finalizar o bate-papo com a Ana Amélia, estamos no limiar das escolas de tempo integral e, consequentemente, o aumento da alimentação também. Nós tivemos, é claro, um aporte substancial de recursos para a alimentação escolar por meio do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas ainda é muito pouco para a necessidade que se tem, ou não? Muito pouco. Só para você ter ideia, antes era R$1,57, hoje é R$2,37 para 4 refeições, né? Lá no nosso município a gente tem duas escolas em tempo integral, no ano que vem a gente vai avançar para a terceira. Por favor, desculpa ter que interromper, mas é preciso que os municípios tenham também uma legislação própria para dizer quanto é que cabe de complementação, porque a lei nacional diz que os municípios precisam complementar, mas não há um engessamento, não há, por exemplo, uma legislação nacional nem estadual, muito menos nos municípios, indicando de que é necessário complementar X. É necessário isso também, ou isso só engessaria o processo? Porque fica muito relativa essa discussão, né? Fica relativa, acho que tá legal isso aí, até porque a gente sabe que o dinheiro chega para a educação, mas cada um tem o seu ponto de alimento, né? Eu não posso pegar o dinheiro do PENAI e alimentar, comprar carteira ou comprar material pedagógico. Então, cada um tem o seu ponto de alimento. A gente sabe que um avanço também do governo, né? Que a gente tem 7 anos que a gente não tinha o reajuste. Então, hoje a gente está com cada passo, a gente tem que sim ser um incentivo. Ainda é pouco, mas assim, a gente saiu de 36 a nível fundamental, 36 centavos para hoje 50 centavos. Então a gente enxerga que é pouco, mas que é um avanço, que antes não tinha nada. Então a gente passou quase 8 anos, esses, né? 16% representa quase 50%. Exatamente. E aí eu sou fã assim de carteirinha, saber do marco, do ponto de partida. A gente tem que saber de onde a gente veio e para onde a gente está indo, né? Isso que faz a gente mover e se destacar e dar os próximos passos, ou acreditar no governo que a gente está, né, plantando ali nossa sementinha. E isso é o que me faz também estar aqui no domingo à tarde, à noite, né? Passar até a nossa quarta-feira, todos esses 4 dias. Eu estou com muita vontade de aprender, muita vontade de passar o meu sentimento também um pouquinho para a gente ver se a gente consegue chegar lá, né? A nível nacional, porque é o nosso desejo que a Bahia tenha a cara do Brasil, né? Geograficamente ali, com relação aos traços do mapa, né? O contorno da Bahia, ela é muito semelhante ao Brasil, mas a gente também tem diversidade, né, que foi o nosso tema, né, está sendo o nosso tempo desse plano de educacional 2024 até 2034, e eu estou muito otimista, muito feliz de dar esses próximos passos, né, que a gente, né, consiga uma qualidade, a gente chegar lá e se comparar, né, porque assim, é bom a gente comparar com coisas boas também. Falar, não, minha educação aqui é tão boa quanto a da Suíça, né? Minha educação é tão boa quanto, então assim, não me... É preciso sonhar, um horizonte, sim, né? Porque aí nós vamos trabalhar com esse ponto de referência, sim, né? E tudo parte do ajuste da desigualdade. A gente não consegue avançar para nenhum lugar se a gente não conseguir pegar o ponto de partida que é equiparar, né?
os diferentes, de tratar os diferentes. Precisa mais, dá menos aqui precisa menos. É o princípio da equidade, né? É o princípio da equidade, tratar os diferentes de forma diferente. Só assim a gente consegue abraçar uma sociedade mais justa, mais limpa, né? Com o nosso meio ambiente e mais progressista também. Veja o quanto de reflexão de alguém que não é da educação, mas que está na educação, trabalha com a educação. Afinal de contas, a educação precisa transcender as 4 paredes da sala de aula. Aqui na Terra da Liberdade, nós agradecemos a Ana Amélia por esse bate-papo, coordenadora também de fórum, nessa rede de fóruns, fortalecida através também da Undime Bahia e do trabalho incansável do Fórum Estadual de Educação. Um abraço. Um abraço também. A Undime também está de muito parabéns, porque a gente consegue perceber os vários oportunidades, né, que tem com os cursos, de estar chegando nas pontas, né, nos territórios, fortalecendo os territórios, interiorizando suas ações. Exatamente. Então, muito parabéns para esse universo que a Undime carrega, né, dentro de todo esse apoio, né, que a gente sabe que a gente precisa. A gente não vive sozinho, cada um precisa, e a Undime faz isso com muito... Ó, meus aplausos aqui, bacana. Com muita eficácia. Muito obrigada, bicho. Nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.